Fala, Medcaster! Tudo bem com você? Bom, espero que sim. Eu sou a Carol e para nós é uma honra tê-los como ouvinte. O tema de hoje é muito bacana, Dezembro Laranja. Vocês já ouviram falar? Não? Então vou te dar uma breve introdução. O Dezembro Laranja é uma campanha promovida desde 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, uma vez que o câncer de pele é um tipo de doença muito incidente no Brasil, com cerca de 180 mil novos casos ao ano e, quando descoberto no início, tem mais de 90% de chances de cura. E para falarmos desse assunto tão relevante, temos uma convidada muito especial, a médica dermatologista Luana Saldanha Fusari. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, meninas. Fiquei muito feliz com o convite. Esse é um tema que eu gosto muito de falar. Então, estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas. Então, tudo bem, nós vamos dar início agora às perguntas. Luana, a gente queria saber qual é a diferença entre o câncer de pele não melanoma e o câncer de pele melanoma. Primeiro, é a origem desses cânceres. Eles se originam de células, de tipos de células da pele diferentes. A principal diferença prática é a mortalidade. O melanoma, ele representa menos de 5% do total dos cânceres de pele, mas ele é responsável por quase 80% das mortes. Enquanto o câncer de pele não melanoma, a mortalidade é muito baixa. Raramente esse tipo de câncer ele espalha da metástase. Então, isso faz muita diferença tanto no tratamento e quanto na agressividade também com que a gente busca, né? Então, a gente se preocupa muito mais com o melanoma. O potencial de mortalidade dele é alto se não for descoberto precocemente. As outras diferenças também são as características das lesões, elas são bem diferentes. O melanoma, geralmente, tem uma aparência de uma pinta, é uma pinta que começa a crescer e modificar de cor, enquanto os cânceres de pele não melanoma podem ser tipo um aspecto de uma feridinha que não cicatriza, ou lesões verrucosas, ou até mesmo lesões que parecem uma bolinha, assim, de um aspecto brilhante, né? Então, essas são as principais diferenças. Doutora, boa noite. Eu gostaria de saber quais são os fatores de risco para desenvolver o câncer de pele. Os fatores de risco, eles têm a ver com a genética, primeiramente. Então, pessoas que têm pele, cabelos e olhos claros, pessoas que são ruivas, pessoas que já têm histórico na família, que têm parentes que já tiveram melanoma ou outros tipos de câncer de pele, e pessoas que têm várias pintas, não tem esses sinaizinhos que a gente tem, essas bolinhas pretinhas, marronzinhas, né? Quem tem muitas, mais de 100, tem um risco maior de desenvolver melanoma. Outro fator de risco é quando uma criança já nasce com um nevo congênito, que é uma mancha marrom, principalmente quando ela é grande, quando ela tem mais do que 15, 20 centímetros, aí ela já é um fator de risco e requer um acompanhamento. Aí tem outros fatores que não são genéticos, como a imunossupressão. Então, quando uma pessoa toma algum remédio ou tem alguma doença que abaixa a imunidade, como, por exemplo, a AIDS, ou quem fez um transplante de órgão e tem que usar imunossupressor, ele tem um risco maior também. E, é claro, a exposição ao sol, né? Então, quanto mais uma pessoa se expõe ao sol ao longo da vida, maior é o risco dela desenvolver um câncer de pele. E aí, de acordo com a exposição solar, vai ter um risco maior para câncer de pele melanoma ou não melanoma. Então, quem toma sol cronicamente, como, por exemplo, pessoas que trabalham na zona rural, que trabalham ao ar livre, né? Elas têm um risco maior de ter câncer do tipo não melanoma. Enquanto quem toma sol intermitente, só às vezes, mas sofre queimadura solar, tipo vai numa praia, numa piscina, e fica no sol até se queimar, quanto mais queimaduras você tiver do sol ao longo da vida, maior o risco de desenvolver o melanoma. Então, esses são os principais fatores. Dando continuidade, então, às perguntas, a gente sabe, né, que essas medidas básicas, como você acabou de citar, como o uso de filtro solar e evitar a exposição ao sol prolongada, podem evitar o surgimento de câncer, né, de pele. Então, além disso, além desses cuidados, que eu acho que são os mais conhecidos, como se proteger para evitar o desenvolvimento do câncer de pele?
Então, o que a gente pode realmente modificar dentro desses fatores de risco é a exposição ao sol. Então, o que a gente precisa é, desde muito pequeno mesmo, desde sempre, se proteger. Usar o protetor, fator 30 ou mais, e o mais importante é a reaplicação. Muitas pessoas falam que usam o protetor, mas elas não reaplicam. Então, cada vez que você mergulha ou que soa muito, tem que reaplicar o protetor. Além disso, é muito importante outras medidas, como o uso de blusas e calça, né? Blusa de manga comprida, chapéu, óculos solar, e principalmente a sombrinha, que é uma coisa tão simples, né? E é tão prático, e a sombrinha ajuda bastante, principalmente se for de cor escura. Então, e evitar os horários que o sol é mais intenso, né? Principalmente das 10 horas da manhã até as 3 da tarde. Mas eu diria que no Brasil vai além disso, né? Porque dependendo da região que a pessoa mora, 8 horas da manhã já tem bastante sol, né? Então a gente está sempre evitando e sempre se protegendo, evitando principalmente a queimadura solar. Realmente, doutora, aqui onde eu moro mesmo, no Tocantins, 8 horas da manhã, você já tem que estar ali com proteção solar, sombrinha, porque o sol já é bem quente. E por que é tão importante educar as crianças quanto à proteção solar? Então, a campanha desse ano, ela está focando bastante nessa questão das crianças, porque os hábitos que a gente adquire na infância, a gente carrega para a vida inteira. Então, da mesma forma que a gente ensina uma criança a escovar os dentes, e a gente insiste nesse ensinamento várias vezes até que ela aprenda, a gente tem que fazer a mesma coisa com o protetor solar. E além disso, tem vários estudos mostrando que o sol que você toma na infância, ele é pior, ele é mais prejudicial do que o sol que você toma na vida adulta. Então, quando você sofre uma queimadura solar na infância e na adolescência, o risco de ter o câncer de pele, o risco de ter um melanoma vai ser maior do que se você sofrer essas queimaduras durante a vida adulta. Então, é por isso que a gente está sempre buscando ensinar as crianças para que a gente não encontre, às vezes, pacientes que às vezes vai no consultório e fala, na minha época ninguém nem falava disso, eu nem sabia que tinha que se proteger, né? E quando a gente deve desconfiar de que uma lesão ela pode ser um câncer de pele? A gente desconfia do melanoma, a gente desconfia quando a gente já é adulto, quando uma pessoa que tem mais de 30 anos, surge uma pinta nova, como se fosse essas pintinhas que a gente desenvolve na infância, mas surgisse na vida adulta, né? E essa pinta começa a crescer e modificar de formato, tem vários tons de marrom, então isso é um sinal de alerta, né? Então, quando uma pinta, ela tem a borda bem redondinha, ela é uma bolinha perfeita, ela é pequenininha, mede menos que 6 milímetros, provavelmente ela é uma lesão benigna, principalmente se ela não estiver crescendo. E ao contrário, quando é uma lesão que ela tem a borda irregular, parece uma nuvenzinha, ou então que ela tem mais de 6 milímetros e está modificando, tem vários tons de marrom, isso requer um cuidado, requer uma avaliação do médico especialista, do dermatologista. Em relação ao câncer de pele não melanoma, então quando você tem uma feridinha ou uma lesão com aspecto verrucoso, que ele não cicatriza depois de 40 dias, também pode ser um câncer de pele. E o outro tipo de câncer de pele, que é um dos tipos, né, do não melanoma, ele tem um aspecto, ele é uma bolinha com aspecto brilhoso, uma coloração brilhosa. Então, tem uma lesão nova que você não tinha, que surgiu, que é diferente das outras pintinhas que você tem no seu corpo, que é o que a gente chama de sinal do patinho feio. Então, assim, tem uma que é diferente das outras da vizinhança, né? Então, isso requer uma avaliação do dermatologista. Doutora, dando continuidade às perguntas, quais exames são feitos para diagnosticar o câncer de pele? Qual frequência em que esses exames devem ser feitos? Então, quando a gente vai numa consulta com o médico dermatologista, geralmente a gente pede o paciente ficar só com a roupa íntima e a gente vai examinar a pele inteira do paciente usando um dermatoscópio, que é um aparelhinho que ele tem uma lente de aumento e tem algumas luzes especiais que nos auxiliam a visualizar melhor as lesões. Esse é o exame de screening, né? Para a gente fazer um rastreamento e ver se tem alguma lesão que precise ser biopsiada.
O diagnóstico realmente é através da biópsia. Então, a gente remove a lesão, manda para o laboratório, onde o médico patologista vai dizer se é um câncer realmente ou não, né? A princípio, ainda não tem uma regra, ainda não foi feito assim, um grande estudo falando o tempo exato, que para valer para todo mundo, como, por exemplo, na mamografia, né? Que toda mulher acima de 40 tem que fazer uma vez no ano. Em relação ao câncer de pele, não tem assim uma data, não. O que a gente recomenda é que as pessoas fiquem sempre de olho na sua própria pele e também na pele dos seus familiares. Percebendo alguma lesão suspeita, procure um dermatologista. Esse autoexame, se olhar no espelho e ver as suas pintas, isso deve ser feito com frequência. Digamos que todo mês, né? A pessoa dá uma olhadinha, vê se tem alguma pintinha diferente, né? Agora, para esses pacientes que já têm fatores de risco, como eu falei no começo, né? Pessoas que têm a pele clara, têm olhos claros, cabelo claro, pessoas que têm várias pintas no corpo, que já têm um histórico na família, ou que se expôs muito ao sol, tem uma pele que já tem várias lesões, né? Essas pessoas, elas devem procurar um dermatologista preventivamente, para que a gente possa fazer esse exame do corpo inteiro e ver se tem alguma lesão que seja suspeita. Então, doutora, tem alguma consideração que a senhora gostaria de fazer antes de nós finalizarmos? Tem sim. A dica final que eu gostaria de deixar, né, é em relação às crianças mesmo. A melhor maneira da gente ensinar alguém é através do exemplo. Então, nós adultos, os pais, tem que dar o exemplo, tem que usar o protetor solar para que as suas crianças sigam esse exemplo e se protejam e evitem uma doença que, apesar de, na maioria das vezes, o câncer de pele não melanoma, ele não matar, ele pode deixar sequela. Ninguém quer ter uma cicatriz no nariz, ninguém quer perder um pedaço de uma orelha, né? Então, é uma doença que ela, esteticamente, ela traz muito sofrimento. E também para evitar o melanoma, que é um câncer que tem um potencial de matar se não for descoberto precocemente. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada por participar do nosso episódio. Sua participação foi de grande valia. E obrigada a você também, ouvinte, por ter escutado até aqui. Sua contribuição ajuda esse projeto que visa levar informações de qualidade a toda a população aí mais longe. Muito obrigada.